Essa apresentação foi do ICAF, né, Instituto Cultural e Artístico Filadélfia. E você que tem aí o dom, a habilidade para dançar, pode se inscrever, ter aula, ter curso, né, não apenas de dança, como N cursos que, através do ICAF, a igreja oferece, para que através das artes, a vida e a realidade de muitas pessoas possam ser transformadas, amém? E louvado seja Deus porque pudemos estar neste dia novamente na sua presença. Estivemos hoje pela manhã reunidos no nosso culto de ceia e fomos tremendamente edificados através da palavra, da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Se você é membro dessa igreja e não veio porque ficou dormindo, perdeu. E se você estava trabalhando algo parecido, deixou de ganhar, amém? Nesta manhã. Eu pediria que você se colocasse em pé nesse momento. E nós temos N pedidos para que estejamos orando. Temos também um agradecimento. O Christian agradece porque as orações, pois na madrugada de domingo para segunda, semana passada foi orado por ele, e ele expeliu o cálculo, né, renal, as pedras que ele estava. Então, glória a Deus por isso. E, gente, tenho aqui diante de mim inúmeros pedidos, muitos deles em relação a câncer. E talvez essa possa ser a realidade de algum familiar seu, algum parente seu, ou talvez você tenha alguma outra necessidade. Eu peço que você, se tem algo, coloque a mão sobre o seu peito com uma atitude de fé. E quando a gente coloca a mão no nosso peito, a gente pode sentir o nosso coração aí batendo, pulsando. Deus tem nos dado vida, amém? Ele é o autor da vida, Ele que cuida de nós. E é esse mesmo Deus que está presente nesta noite aqui neste lugar, amém? Feche seus olhos, vamos orar a Deus Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus de milagre, tremendo e maravilhoso. E Tu agiste, Pai, na vida do Christian. Nós Te louvamos por isso. E agora colocamos diante de Ti cada pedido, cada necessidade que os Teus filhos estão colocando diante da Tua presença. Oramos também pela vida do Ney, Pai. Espírito Santo de Deus, a realidade do câncer que ele está cometido, estende as Tuas mãos. Oramos também, Pai, pela Elvia, Pai, que está com nódulos na sua garganta, pela Janaína, uma doença que ainda não foi encontrado o que ela tem. Oramos, Pai, pelo Emílio Dornelles, Pai, que em nome de Jesus, cremos na ação do Teu Espírito Santo, ele está com câncer no estômago. Oramos também pela Clair, Pai, que fez uma ponte de safena, pelo Vilmar, Pai, que está com complicações na questão da cirrose, a Janaína, que está com sérios problemas nos seus pulmões. Oramos também, Pai, pela Berta, Pai, que está com seus intestinos tomado pelo câncer. Pai, no nome de Jesus, estende as Tuas mãos. Sabemos que Tu és um Deus poderoso, que faz milagre. Oramos também nesse momento, Pai, pelo pastor Luciano, estende as Tuas mãos, lá no Nepal, onde ele está. Também, Pai, tantas pessoas que através dessa enchente perderam seus lares, as suas casas, estão em dificuldade. Pai, nós lembramos agora cada um dos Teus filhos, e Espírito Santo de Deus, nós consagramos este lugar a Ti, nós rendemos este lugar a Ti, o nosso coração a Ti, as nossas vidas a Ti, aonde há 2 ou 3 Tu estás presente. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade neste lugar, fala a cada coração, em o nome de Jesus, e todo sofisma, todo embaraço, toda ação do inimigo, nós repreendemos, anulamos, em nome de Jesus, e declaramos esse lugar, Pai, na plenitude do Teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém, aleluia. Você pode assentar, louvado seja o Senhor. Estamos na série Cristão Ateu, e tem sido falado nas últimas 7 semanas, quando você crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. E hoje nós vamos compartilhar a penúltima mensagem. É quando você crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse na parte central do nosso informativo, onde tem o nosso esboço, e tem ali já Mateus capítulo 6, o verso 27. Mateus 6, 27, Mateus 6, Mateus 5, fala do Sermão do Monte. Palavras de Jesus, verdades tremendas para as nossas vidas como homens e mulheres de Deus. E nesse quadro do Sermão do Monte, Jesus fala a respeito desse tema tão importante. E é tão importante porque Ele falou a respeito dele. Sobre ansiedade, sobre preocupação. Então Mateus 6, o verso 27 nos diz assim, palavra de Jesus:
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Sabendo disso, que através da preocupação não podemos acrescentar nada à nossa vida, eu coloquei aí no esboço que você recebeu 2 linhas em brancas. Melhor dizendo, né, a Ana Pri botou no informativo, mas eu pedi para ela colocar 2 linhas em branco. E eu gostaria que, se você tivesse uma caneta nesse momento, se você não tem, procure aí aonde está. E eu gostaria que você anotasse, nesse momento, é um exercício, que você anotasse aí 2, 3 coisas que talvez hoje estão lhe preocupando, para que você não fique pensando nos próximos minutos a respeito dela, amém? Então anote. Você não precisa anotar tudo, talvez você vai anotar aí uma palavra, você vai fazer até um símbolo e você vai lembrar, porque você sabe o que você está enfrentando. 2 ou 3 coisas que estão lhe preocupando. Talvez seja uma, anote. Se você não tem caneta, fala para a pessoa do lado, depois ele vai lembrar o que você falou, amém? Duas ou 3 coisas que estão lhe preocupando, amém? Se você já anotou, se você não anotou, faça só um símbolo aí, porque eu digo para você, a preocupação é uma realidade que nos acomete a todas as pessoas. Conta-se a história de 2 empresários, um deles estava com uma grande dívida, perdendo a sua empresa, perdendo a sua casa, e ele chega para o seu amigo e diz: olha, estou pronto a quase que perder tudo aquilo que eu conquistei financeiramente na minha vida, a minha empresa, a minha casa, mas eu não estou preocupado. Aquele amigo perguntou a ele: por que você não está preocupado? Como você consegue não estar preocupado diante de um caos como o qual você está enfrentando? E ele diz: eu não estou preocupado porque eu contratei um preocupador profissional. Ele foi contratado para preocupar-se por mim. E ele disse, o seu amigo: que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, como você conseguiu isso? Ele disse: olha, eu contratei ele por 50 mil reais por ano. E o seu amigo disse: olha, mas você não está em crise financeira, como você vai pagar ele? Você não está preocupado? E ele disse: não, ele está contratado para preocupar-se também quanto a isso. Como é que ele vai receber? Problema dele, amém? É preocupação dele. Se não é o seu caso e o meu caso, não contratamos ninguém para preocupar-se conosco, por nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção naquilo que Deus quer falar com você, naquilo que a Bíblia tem de referencial, daquilo que a Bíblia tem para nos ensinar quando eu e você estamos preocupados. Porque eu digo a você que essa é a realidade muitas vezes que nos acomete. Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E talvez nas palavras de Jesus, você ouvir a palavra de Jesus, você diz: se Jesus diz para não ficar preocupado, eu já estou preocupado. Como eu posso não ficar preocupado? Como eu posso não ficar preocupado diante da situação que eu estou vivendo? E pensando a respeito disso, eu me lembro que há quase 4 anos atrás, quando meu filho nasceu, pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, minha esposa, ele nasceu e nós ficamos praticamente 2 noites acordados. Eu fiquei posando no hospital, 2 noites acordados, olhando para o Gustavo. Até que lá pelas tantas chegou a enfermeira e disse assim: pai, mãe, papai, mamãe, vocês podem dormir. Vocês não precisam ficar vidrado nele, porque ele vai dormir, ele vai acordar, ele vai chorar. Mas nós estávamos preocupados que pudesse acontecer alguma coisa. Mas, gente, a nossa preocupação não poderia acrescentar nada àquela situação. É isso que Jesus está falando, é tolice. E foi tolice da nossa parte. Ficar ali olhando atentamente e não dormindo. Graças a Deus, que quando nós chegamos em casa, minha mãe estava lá, havia feito a comida, o alimento, pudemos dormir e ela ficou cuidando do Gustavo. Porque senão não tinha como aguentar 3 noites sem dormir. Tolice da nossa parte, melhor dizendo, inexperiência, amém? Tolice não, inexperiência. Mas é isso e justamente o que Jesus está dizendo. Mark Twain, que é o escritor do século XIX, americano, ele disse: eu sofri
por muitas catástrofes na minha vida. A maioria nunca aconteceu. Aconteceu apenas na mente dele, e isso fez ele perder muito tempo da sua vida. O que tem lhe trazido preocupação? O que tem tirado o seu sono? Talvez seja o medo a respeito de algum acidente, talvez seja o medo a respeito da sua vida, eu não sei. Talvez seja o medo de perder o seu emprego. Cada vez que o seu chefe chega na sua sala, onde você está, você treme, que nem vara verde, como se diz, porque você fica preocupado. Será que está na hora de eu ser demitido? Se você estiver fazendo coisa errada, talvez tenha que se preocupar mesmo. Mas se não for o caso, tempos atrás, eu lidei com uma pessoa e aconselhamos, tanto eu quanto a minha esposa, ela, por um bocado de tempo, que ela, por medo de ter uma doença, ela ficou muitas noites sem dormir. Ela gastou muito tempo indo em N médicos, fazendo N exames, porque ela estava preocupada com algo que não tinha, por meses. Isso só a fez estar preocupada, ansiosa, e não acrescentou nada à sua vida, porque estava tomada pela preocupação. Gente, a preocupação deriva do antigo alemão, eu não sei falar alemão, mas Urgen, né? Ou algo semelhante, que significa estrangular, constrangir, sufocar. Essa pessoa teve a sua preocupação na sua mente apenas, porque não aconteceu de fato aquilo que ela imaginava, mas aquilo a sufocava, fazia como que ela ficasse estrangulada, dependendo, por causa da sua situação. Aperte o pescoço do seu irmão que está aí do seu lado. Não, não aperte, eu estou brincando. Alguns se aproveitaram da situação. Gente, a preocupação sufoca, estrangula. Você não tem ânimo de vida, você fica preso àquela situação. Mas, gente, vamos ser bem francos. Tem como não ter preocupação? Há como não se preocupar com nada? Não. Eu e você iremos nos preocupar ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias de vida. Essa é a grande verdade, esta é a grande realidade. Mas eu e você precisamos entender uma verdade imprescindível. O cristão ateu, e eu coloquei isso para vocês, o cristão ateu não é o que tem preocupação, mas o que vive preocupado o tempo todo. Veja bem, o cristão ateu não é o que tem preocupação, mas o que vive preocupado o tempo todo. Poderemos dizer, existe a boa e a má preocupação. A boa preocupação te leva a algum lugar. A má preocupação não te leva a nenhum lugar. Não leva você a um lugar definido. Se olharmos o nosso quadro social, o nosso quadro atual, aquilo que vivemos como sociedade pós-moderna, no mundo globalizado, na esfera, por exemplo, de criação de filhos. Se você olhar como a sociedade está vivendo hoje, você vai se preocupar. Muitos não querem nem ter filhos. Se você talvez olhar o quadro e a realidade que vivemos hoje no contexto familiar, na relação entre esposo e esposa, muitos talvez não vão querer nem casar. Se você olhar o quadro na realidade das finanças, você vai viver preocupado, querendo adquirir muitas coisas, baseado nas suas vontades. E você talvez vai ser levado a se preocupar com isso, mas a boa preocupação lhe leva a algum lugar. Se você pensa em relação aos seus filhos, você ora por eles, você ensina eles, você procura seguir o conselho da palavra, que é inculcar a palavra de Deus na mente deles. Ao levantar, ao dormir, a todo momento. Você faz alguma coisa baseado na sua preocupação. Ela lhe leva a alguma ação, a algum lugar. Simples assim. Mas a preocupação no contexto ruim, você apenas fica preocupado com o quadro que está aí fora. Mas você não se move, você não faz a sua parte. Você apenas se preocupa com a situação.
Se trouxermos isso no contexto da nossa igreja, e no contexto da realidade espiritual, das coisas de Deus, nós vamos ter, por exemplo, agora no dia 10 de novembro, o nosso Família em Festa, que é uma festa do batismo, onde queremos que dezenas de pessoas desçam as águas do batismo em cumprimento da palavra de Deus. A boa preocupação para aqueles que querem se batizar, eles vão lá e vão se inscrever na classe de membresia, eles vão fazer a classe de membresia, se precisam casar, eles vão consertar o seu casamento, se tem que deixar o vício, eles vão fazer a sua parte para deixar o seu vício, porque eles têm um alvo, eles querem batizar. Mas a má preocupação vai fazer com que apenas eles fiquem contando os dias. Nós estamos agora em setembro, hoje é 1º de setembro, daqui a pouco nós estamos em outubro, daqui a pouco chegou 10 de novembro, e eu não me movi para que pudesse me batizar. A preocupação no lado ruim só vai gerar a ansiedade. O pastor Gary Dilley disse a mesma coisa em outras palavras: a preocupação natural nos aproxima de Deus, e a preocupação nociva nos afasta dele. Não tem como não ter preocupação, mas a preocupação no contexto bom, no contexto que nos leva a uma ação, nos aproxima de Deus. A preocupação ruim nos afasta dele. E nós vamos caminhar para entender esse contexto. Gente, isso é tão verdade que a doença da preocupação em excesso é ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade, e através da ansiedade advém inúmeras enfermidades. Se você colocar no Google, se você for num site e ler um artigo de psicologia, psiquiatria, você vai ver a quantidade enorme de doenças psicossomáticas, enorme de doenças que vêm sobre as nossas vidas através da ansiedade. Há uma lista enorme, desde alergia, desde o coração batendo acelerado, desde a vontade de comer muitas coisas, o doce que sacia, e tantas coisas, desde o medo de sair na rua. Quando você tem sucesso, você está fazendo com que a sua vida, o seu coração, a sua mente, viva em ansiedade. Perceba se talvez na sua vida, as doenças que você está tendo, não é consequência da ansiedade na sua vida. É tão interessante isso, que se você pesquisar um pouco, você vai perceber como cresceu o mercado no contexto do sono, do colchão para dormir, do travesseiro. Se você for em algumas lojas, tem colchões aí que, sei lá, deve custar 20 mil reais. Travesseiros, que eu digo para você, é uma loucura. Que talvez eu e você não vamos ter como pagar. E dizem que se você só vai ter um bom sono, se você tiver aquele travesseiro. Se você tiver aquela luz ambiente na sua casa, aquele colchão, aquele edredom, que é fio não sei das quantas, o lençol não sei das quantas. E as pessoas, porque estão doentes, enfermas, se lançam a algo desse contexto. Não estou dizendo que talvez não seja melhor você dormir num travesseiro um pouco melhor. Mas é um mercado que quer que você gaste. E às vezes você não percebe que a raiz da sua ansiedade, da sua falta de sono é outra coisa. Você precisa se lançar aos pés de Jesus. Lançar sobre Ele a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Por isso eu digo a você, eu e você precisamos entender que a preocupação não é nossa amiga. A preocupação não é sua amiga. Ela não é a sua confidente, ela não é a sua parceira, ela não é o seu bichinho de estimação. O seu bichinho de pelúcia, quando você era criança e você tinha, que talvez você dormia agarradinho e apertava no peito. Porque às vezes nós estamos vivendo preocupados, nós estamos apertando no nosso peito a preocupação e não conseguimos largar ela. Nós vivemos com ela 24 horas por dia, estamos acostumados com ela. A ansiedade, aquilo que nos preocupa. E sabe o que é interessante? É que na prática, muitas vezes,
o cristão ateu, ele dá nome diferente para a preocupação. Ele diz: tem uma coisa que está me interessando muito. Há algumas questões que eu estou trabalhando. Tem muita coisa na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito focada. Eu quando penso algo, quando eu tenho algo para resolver, eu fico pensando, até resolver. E, gente, é uma desculpa, é um nome diferente, é uma nomenclatura diferente para preocupação. É um cristão que fica preocupado, exagerado, demasiadamente, mas ele dá outro nome para parecer que ele é uma pessoa muito importante, que tem tantas coisas para resolver, que ele não consegue desfocar daquilo. Quando no fundo ele está vivendo preocupado. Ele está vivendo na ansiedade. E não importa como eu e você chamamos aquilo que eu e você ficamos pensando. O fato é que é preocupação. E a coisa mais grave em relação a isso é que a preocupação é o oposto de fé. Por isso é pecado. Bah. A preocupação é o oposto de fé e por isso é pecado. Filipenses 4, o verso 6, que é o texto que nós vamos ler logo em seguida. Paulo nos alerta e nos fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Romanos 14, 23 diz: e tudo o que não provém de fé, da fé, é pecado. Se você está preocupado, ansioso, você está pecando. Quando isso é de maneira demasiada, como eu acabei de explicar. É como o Grêmio Internacional, gente. E talvez é uma linguagem aí que você possa entender um pouco melhor, né? Um está de um lado e outro está de outro. Alguns vão achar que um está lá na tabela lá em cima e outro lá embaixo. Mas é o oposto. Não se mistura. É difícil. Não há como. Se a fé está de um lado, como essa caixa de som está daquele lado, a preocupação está do outro. A ansiedade está do outro. E é pecado por quê? É pecado justamente porque ela faz nos desconfiar das promessas e do poder de Deus. Por isso é pecado. Esse versículo que lemos em Mateus, nós vamos ler depois esse texto. Jesus está falando e ele, por 4 momentos, ele fala que nós não devemos estar ansiosos, que nós não devemos estar preocupados. E no verso 30 de Mateus 6, que você tem aí, ele diz a seguinte coisa: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus deixa bem claro, gente, que é pecado, porque está nos faltando a fé nele, a fé em Deus. Por isso o cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado, vive o tempo todo não acreditando que Deus pode agir na sua vida. Ele crê em Deus, mas na prática, na realidade, no fundo, ele não vive essa realidade. A raiz da ansiedade é a incredulidade. Pense bem nisso. No fundo, nós ficamos ansiosos, preocupados, por causa da nossa incredulidade em Deus. Por causa que eu e você não acreditamos que Deus vai vir ao nosso encontro. Eu e você não acreditamos que Deus está disposto a agir na nossa vida e intervir na nossa situação. Nós achamos que tudo depende de nós, que nós precisamos ter tudo no nosso controle. E aí nós resolvemos aquela situação e ficamos preocupados porque queremos que ela dê certo e não entregamos ela na mão de Deus. Nós, se às vezes
temos que esperar um momento para a coisa acontecer, nós ficamos preocupados. Nós achamos que Deus não vai vir ao nosso encontro. Isso é incredulidade. Será que isso é uma boa notícia nessa noite? Uma resposta seria não. Não é uma boa notícia. Porque talvez você achava que a sua ansiedade, a sua preocupação, tinha a ver apenas com as suas emoções. Apenas com o momento que você estava passando e que você está passando, que alguns medicamentos resolveriam, ou talvez possam dar alguma camuflada, alguma disfarçada, e daí não é uma boa notícia. Porque no fundo, você não está crendo em Deus. Você está sendo incrédulo. É forte, mas é verdade. Mas por outro lado, é uma boa notícia. Porque se você sabe que você está fazendo, por exemplo, um tratamento do estômago, e você está tomando alguns medicamentos, e não passa a sua dor, você começa a piorar, e você vai ao médico novamente, e ele diz assim: olha, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você está com câncer. No primeiro momento você vai dizer assim: puxa vida, ele falou tão seco, que eu estou com câncer. Você sai dali chorando, desesperado. E saber que estão com câncer não é uma boa notícia. Mas ele diz a você: olha, se você iniciar o tratamento hoje, é possível ser curado. E aí você vai olhar assim e dizer: poxa vida, não é uma boa notícia saber que está com câncer, que eu estou com câncer. Mas saber que eu posso ser curado é uma notícia muito boa. Amém? Você concorda com isso? E saber que isso é causa da incredulidade não é uma notícia boa, mas se torna uma notícia boa quando nós sabemos que nós temos o médico dos médicos, nós temos aquele que pode curar a nossa fé, nós temos aquele que pode curar a nossa vida e mudar o quadro, aquele que nós estamos vivendo. E isso é uma boa notícia, um Deus que vem ao nosso encontro. Mas talvez você pode também pensar por outro aspecto: se é incredulidade, será que eu sou salvo? E agora começa a apertar um pouco mais, né? Se eu no meu dia a dia não estou crendo em Deus, será que eu sou salvo? Diria você, é como nós estamos numa corrida de carro. E você está dirigindo o seu carro e está chovendo muito. E o seu oponente que está à frente de você, está correndo à frente de você, ou está lhe ultrapassando, ele toca uma lama no seu para-brisa, e você fica por um momento sem conseguir enxergar nada. Você não está andando, talvez naquela direção, mas você não saiu da pista, você não saiu do caminho, mas você se desviou para um lado, você foi um pouco para o lado, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas você percebe que você precisa limpar o para-brisa. E aí você liga lá o seu esguicho, né? Solta aquela água, limpa o para-brisa e começa a limpar. E você começa a perceber de novo que você está no caminho, e você está andando, e você segue naquela direção. Quando você está preocupado, quando você está na ansiedade, você está por um momento com o seu para-brisa cheio de lama. Por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, por causa muitas vezes da ação do inimigo na sua vida, que tocou a lama no seu para-brisa. Mas você pega e você toca a água como a palavra de Deus, e você liga o seu para-brisa, que é a ação do Espírito Santo, e você começa a limpar a sua visão. Você começa a limpar, e você começa a enxergar aonde Deus está, aonde está a ação de Deus, aonde está a promessa de Deus, quem Deus é. Essa é a verdade, gente. Quem Deus é na sua vida. Você acredita em Deus? Você precisa deixar que o Espírito Santo, que a palavra de Deus inunde o seu coração. Para que você não apenas esteja num culto, num grupo de crescimento, que você não apenas leia a Bíblia uma vez aqui, outra vez acolá, não. Mas você creia de fato e de verdade
nessa verdade da palavra de Deus. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Por isso eu diria a você, 2 passos rumo à libertação da preocupação. É algo que é ad infinito, é para toda a nossa vida. Primeiro deles, haja com sabedoria. Haja com sabedoria. Por quê? Porque eu e você podemos muitas vezes ser levados a exagerar na fé. Exagerar na fé. Tem como exagerar na fé? Se você pensar fé como Deus pensa, como a Bíblia nos fala, não. Você nunca vai exagerar na fé. Só que às vezes a gente não pensa como a Bíblia fala. A gente pensa assim, olha, eu nem vou fazer nada, Deus vai fazer tudo por mim. E isso é exagerar na fé, quando você não faz a sua parte. Diante da adversidade, diante daquilo que você está preocupado. É preciso agir com sabedoria. É preciso fazer a sua parte. Não preocupar-se não é não fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. É como aquele homem que estava desempregado. E alguém perguntou a ele, quer dizer que você tem procurado um emprego? E ele disse que nada. Eu não tenho procurado. Então você tem feito um bom currículo e colocado aí nos sites, você tem colocado em algum lugar, tem dado para algum amigo? Não. Então o que você está fazendo? Eu estou tentando não surtar enquanto estou esperando em Deus em casa, que alguém venha me convidar para trabalhar. Gente, isso não é agir com sabedoria. É como perguntar para aquela pessoa quebrada financeiramente. Você tem um plano para sair dessa situação? O pastor Gilberto falou semana passada sobre finanças. E ele diz, sim, eu tenho. Eu estou esperando meu amigo me dar um bilhete da Mega Sena para que eu ganhe milhões e saia dessa situação. Robert Frost, que é um poeta americano, ele disse a seguinte coisa: a razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho é que as pessoas preocupam-se mais do que trabalham. Interessante. Na verdade, gente, o que Deus nos dá é a responsabilidade. E aí eu digo a você, é preciso fé bíblica para que façamos a nossa parte. E a nossa parte às vezes é tão simples e nós deixamos de lado. É tão simples às vezes fazer a nossa parte, depender de Deus e fazer aquilo que Ele deseja de nós. Aquilo que está ao nosso alcance é a minha parte, é a sua parte. Provérbios 9:12 diz, se você for sábio, o lucro será seu. Está procurando emprego? Faça um bom currículo. Coloque nas agências, entregue para pessoas que têm uma boa relação. Vá a algum lugar. Está solteiro e quer casar? Tome banho, escove os dentes, bote um perfume. Não exagerado também para não correr as pessoas. Vá a algum lugar onde esteja pessoas sadias. Frequente. Coloque a cara na janela, que nem diz o pastor Gilberto. Faça a sua parte. Vive quebrado financeiramente. Não fique ouvindo o conselho de pessoas que também estão quebradas financeiramente. Que talvez sejam seus amigos. Vá em alguém que já passou por isso. Vá em pessoas que têm algo para lhe dar. Faça a sua parte. Não exagere na fé. Haja com sabedoria. Filipenses 4, 6 ao 7 nos diz assim. Eu acho que está aí para você também no telão esse texto. Palavras do apóstolo Paulo. Foi o texto que citei há pouco tempo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas veja bem, não se restringe a algo apenas que eu e você não devemos fazer. Ele diz, ele segue agora e ensina o que fazer. Mas em tudo, veja bem, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a seguinte coisa: fez a sua parte, orou a Deus, colocou diante de Deus, não se preocupe. Agora que você orou, você entregou a Ele, você deixe que a paz dele inunde o seu coração. Porque no momento que você fez a sua parte, você orou a Deus, nesse momento,
o Espírito Santo de Deus começa já a encher o seu coração de paz. Porque você já fez aquilo que deveria ser feito. E sempre quando você se sentir preocupado, é um chamado de Deus para que você ore. E foi falado aqui num culto. Um culto todo só no sentido da oração. Se você não sabe o que é orar, como deve orar, o que é oração, assista na internet. Se não me falha a memória aí, talvez há 3 domingos atrás, ou 2. Ore, coloque-se diante de Deus, haja com sabedoria. Mas não apenas isso, é preciso pensar nas coisas certas. Porque às vezes você vai fazer a sua parte, você vai orar, mas daqui a pouco você vai se sentir e vai vir um pensamento na sua mente dizendo: e se? E se o meu bebê talvez possa engolir o seu vômito, como acontece com crianças pequenas e morrem? E se talvez eu perder ainda o meu emprego? E se talvez o quadro não mude? E se talvez a doença não vá embora? E se talvez as coisas não aconteçam como eu gostaria? E se eu não desliguei a cafeteira em casa? Esse você pode ligar para a esposa ou voltar em casa, né? Mas os outros casos, gente, você tem que fixar os seus olhos em Jesus. Tirar os seus olhos da preocupação e voltar para Deus. Porque muitas vezes o seu coração, a sua mente, vai vir isso. E se eu não fiz tudo o que eu deveria fazer? E agora? O que eu faço? Eu diria a você, pense para o lado certo. Pense de uma maneira correta. No verso 8 do mesmo texto, nos diz assim, e ele segue, dizendo, é a sequência. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tire o seu pensamento do medo e volte o seu pensamento para a fé. Volte o seu pensamento para Deus. Esse é o conselho de Deus diante da preocupação, diante da incredulidade. Haja com sabedoria e olhe para Cristo. Olhe para Deus. Mas, gente, eu e você podemos ser acometidos de tantas realidades. Eu coloquei algumas aí para vocês, que eu quero que você perceba como a Bíblia é rica em nos colocar as promessas de Deus. Eu e você muitas vezes não estamos percebendo isso. Talvez a sua ansiedade, a sua preocupação seja diante de um desafio ou de uma realidade arriscada que você está enfrentando. Lute contra a incredulidade com a promessa de Deus. Olha o que diz a promessa de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Está preocupado com o desafio? Olhe para a promessa. Não temas. Está preocupado se seu ministério é inútil, é vazio, aquilo que você está fazendo no reino de Deus? Você pode estar preocupado, será que está surtindo algum efeito? Olhe para a incredulidade com a promessa de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Promessa de Deus. Está ansioso, preocupado sobre as decisões futuras. O que eu vou fazer? Como eu vou decidir? Lute contra a incredulidade com a promessa de Deus. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Coisa tremenda, maravilhosa. Está preocupado sobre ficar velho? E é isso aí, quando chega lá pelos 50 anos, 40 e poucos, começa a bater. Não, é sério, gente. O meu pastor não está nesse time, amém?
Mas você começa a pensar e você começa a perceber que a vida está aí, gente. Dia desses, uma pessoa falou num velório e disse assim: nós estamos numa fila, uma hora a hora vai chegar. Só não sabemos a posição da fila que estamos. Alguns dizem, eu quero ir lá pro final da fila, né? Nessa hora não é que nem ficar em fila de banco, essas coisas assim, né? Que ninguém quer ficar lá na frente, né? De vez em quando tentar furar a fila. Não, eu quero ficar lá atrás. Mas às vezes, diante disso, há uma promessa de Deus. Veja bem, Isaías 46:4, nova tradução da linguagem de hoje, coloquei aí para vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei, os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Gente, há promessas fantásticas na palavra de Deus, que eu e você precisamos entender. Eu e você às vezes estamos incrédulos, porque não conhecemos a Deus. Mas olhe pelo lado bom, é possível mudar esse quadro. Aconteça o que acontecer, confie em Deus. Confie em Deus. Gente, se você tem uma enfermidade, você ora a Deus. Se Deus não lhe curar, você tem que confiar em Deus igual. Ele continua sendo Deus. Se você ficou desempregado e você não fez nenhuma burrice, me perdoe a palavra, talvez Deus está trabalhando e você talvez vai passar a ter alguma dificuldade, mas Deus vai lhe levar talvez para algo melhor. Confie em Deus, mesmo no momento da crise. Confie em Deus, aconteça o que acontecer. Esse é o conselho de Deus. Isso demonstra se confiamos de fato e de verdade no nosso Pai, gente. Agora, às vezes dá uma dor de barriga, meu Deus, cadê Deus? Onde está Deus? Mas é tão fantástico isso, gente. Eu acho isso maravilhoso, porque o nosso Deus nos conhece. Então Jesus, quando ele está falando no Sermão do Monte, ele não apenas diz assim, olha, tia, não fica preocupado, ansioso, mas ele nos dá um quadro fantástico para que nós possamos perceber o amor do Pai e possamos confiar nesse Pai. Por isso eu digo a você, perceba o que está em Mateus 6, que é os versos que nós vamos ler. Mateus 6, 25, 26. Que é a primeira coisa que eu e você precisamos perceber. A vida é mais que comida e vestuário. Mateus 6, verso 25 e verso 26 diz assim, preste bem atenção. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Às vezes eu e você estamos preocupados com o corpo, com as vestimentas, com as condições para viver, porque eu digo a você, isso é uma questão até mesmo de vida, e muitas vezes há algo por trás disso. Quando você pensa em vestuário, você não quer se vestir mal, porque vocês querem que as pessoas olhem para você de uma maneira agradável. Quando você pensa em comida, você não quer deixar de ter comida, por quê? Porque você quer viver, porque você quer ter vida. Jesus está dizendo, olha, vocês são mais importantes do que tudo isso. E a vida que eu tenho para vocês é mais importante do que tudo isso. O que eu tenho para você é mais importante do que o elogio de alguém em relação às suas roupas, às suas vestimentas, aonde você mora, à sua segurança pessoal. É muito mais do que tudo isso. Eu cuido de você. É isso que Deus está dizendo. E vida, no grego, nesse verso, é toda a nossa vida, gente. É intelectual, é emocional, é sentimental e é física. Esse é o cuidado do Pai, gente. Por isso eu e você precisamos diferenciar o nosso valor do valor das coisas. O corpo é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que a comida. Coisas têm o valor que se dão para elas.
Você comprou o seu sapato que você está e você pagou um valor que lhe pediram. É o valor que ele vale. Talvez se tem uma marca ali, pode ser que não é o valor, mas está valendo porque tem uma marca. E aí você é capaz de pagar. Agora o meu e o seu valor foi o preço que Cristo Jesus pagou. Já parou para pensar nisso? O meu preço, o seu preço, foi o preço que Cristo Jesus pagou naquela cruz. E se Ele alimenta os pássaros, não alimentará você? Não cuidará de você? Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Coisa fantástica. Mas não apenas isso. Ele nos diz uma verdade tremenda. A ansiedade não nos leva a lugar nenhum. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Gente, o argumento é muito prático. Você pode estar ansioso, mas a ansiedade não te leva a lugar nenhum, é inútil. A ansiedade não paga a sua conta. A ansiedade não conserta o seu carro, não melhora o seu casamento, não muda o seu filho, não lhe consegue um emprego, não leva a lugar nenhum. A ansiedade é como você brincar com seu filho no balanço. Você bota ele para um lado e para outro, para um lado e para outro. Ele se move, mas ele não sai daquele lugar. A ansiedade é inútil, não te leva a lugar nenhum. Não fique ansioso, não fique preocupado, andando de um lado para o outro. Não sei se você já teve a experiência de você achar que a esposa estava grávida. E daí você vai, corre lá, e você tem que fazer a sua parte. Você vai lá e compra o teste de farmácia. E ela faz o teste de farmácia. Tem que esperar 5 minutos. Não adianta nada você ficar olhando no relógio, 5 minutos, olhando. Passou, não passou, passou, não passou, passou, não passou. Tem que esperar os 5 minutos, gente. Não leva a lugar nenhum ficar ansioso. Vai passar 5 minutos e você vai ver o resultado. Mas a gente fica, né? Olhando para o relógio, olhando. É a ansiedade vindo no nosso coração. Mas não nos leva a lugar nenhum. Mas não apenas isso. Não apenas você precisamos perceber que a vida é mais que a comida, que o vestuário, que a ansiedade não nos leva a lugar nenhum, como os lírios do campo são passageiros e você é eterno. Veja bem, palavra de Jesus, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E olha só, e se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Gente, se o lírio do campo hoje existe e amanhã não existe mais, e Deus cuida, quem dirá eu e você que somos eternos? Que fomos criados para a eternidade, e através de Cristo Jesus podemos viver a eternidade com Ele. Será que Ele não vai olhar para você? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que não está faltando fé? Não estamos incrédulos? E a incredulidade chama Deus de mentiroso. Como se Deus não fosse capaz de cuidar de nós. Então você precisa entender o seu valor. Mas não apenas isso. Perceba, o seu Pai Celestial conhece as suas necessidades. Versos 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos, os gentios, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O argumento é o seguinte de Jesus: não se preocupem, porque você tem o Pai e Ele é celestial. É um Pai que cuida. Talvez hoje nos nossos dias, por um lado teremos que pensar no contexto da mãe muitas vezes, né, que se cuida tanto do filho. Ele é um Pai que cuida, que zela, não está indiferente. E Ele é celestial. Ele está sentado no mais sublime trono. Ele olha todas as coisas, Ele se move. Ele não está parado, inerte, não. Ele anda, Ele se move. Ele é capaz de mudar o quadro da minha e da sua vida.
Ele é um Pai celestial. E por fim, tempo não é problema para Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Há muitas coisas interessantes nesses versículos, nesses dois últimos versículos. Mas uma coisa eu quero que você perceba: tempo não é problema para Deus. Deus existe fora do tempo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Lhe pergunto, Deus estava presente na situação que você estava enfrentando ontem? Sim. Deus está presente na situação que você está enfrentando hoje? Sim. Ele estará amanhã? Sim. Porque tempo não é problema para Deus. Ele sabe aquilo que eu e você vamos enfrentar. É como perdão, gente. Jesus Cristo morreu pelo meu pecado de ontem, de hoje e até o que eu já vou cometer. Tempo não é problema para Deus. Ele está presente no amanhã, não importa o que aconteça. Confie nele. Descanse nele. E por isso eu gostaria que você olhasse para a sua lista, aí de cima, ou lembrasse do que você escreveu. E eu gostaria que você se perguntasse nesse momento: em quem você confia mais? Em si mesmo ou em Deus? Olha o que você anotou. Em quem você confia mais? Em si mesmo ou em Deus? Você tem agido com sabedoria? Você tem orado, olhado para Deus? Ou não? Você tem confiado nele ou não? O que você pode fazer diante das suas preocupações? O que você tem que fazer diante das suas preocupações? Deus nos diz, através da sua palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mesmo se não seja o futuro que você está esperando, o que você imaginava, é o melhor. Continue confiando em Deus. Curve a sua fronte nesse momento. Convido o pessoal do louvor a passar aqui. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Uma coisa eu sei: a preocupação, de maneira demasiada, nos gera ansiedade, muitos problemas. Como você tem vivido? Qual o resultado através da sua lista? Você tem confiado em Deus? Ou você tem sido incrédulo? Você crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado. Como está a sua vida na prática? Fique de pé. Eu não conheço a sua vida, não sei o que você tem enfrentado. Não estou dizendo também que o seu problema é de só menos importância, não. Mas uma coisa eu sei, Jesus deixou bem claro, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O que tem lhe preocupado? O que tem ansiado a sua alma? Não é apenas uma emoção, mas é a realidade. E é a raiz da incredulidade, a raiz da ansiedade é a incredulidade. Por isso agora nesse momento, você, no seu coração, na sua vida, diante de Deus, eu gostaria que você colocasse ao Pai, Pai que é celestial, aquilo que tem trazido angústia à sua alma. E numa atitude de fé, coloque a mão sobre o seu peito. O nosso Deus está neste lugar.
O Espírito Santo está neste lugar. O nosso Deus é um Deus vivo, poderoso, maravilhoso, que trata no íntimo. É um socorro bem presente em meio à tribulação. Fale com Ele, coloque diante dele. Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus. Sobrenatural, lutar e vencer, Espírito de Deus, plantar e colher, aleluia. eu vou viver, romper Pai, em fé. nós engrandecemos a Ti, Jesus. Louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. E por mais que pareça às vezes uma notícia triste, que no fundo não confiamos em Ti, o Senhor nos dá a esperança de ser mudado o nosso quadro e de cremos de fato e de verdade na Tua presença e quem Tu és, na Tua palavra, Pai. Por isso agora, Deus, em nome de Jesus, sobre o coração do Teu filho, sobre o coração da Tua filha, Pai, aquilo que no mais íntimo da alma, do coração, que talvez nem o esposo, nem a esposa conhece, mas Pai, Tu que prescruta o íntimo, Tu que sonda, Pai, e conhece a realidade agora no nome de Jesus, gera fé, porque até a fé que temos vem de Ti. Gera agora, Pai, convicção no coração do Teu filho e da Tua filha, se há porventura que há algo que eles têm que fazer, que eles tenham essa disposição em agir em sabedoria, Pai, que eles possam orar a Ti, descansar em Ti, como estão orando agora, e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa encher o coração do Teu filho e da Tua filha. Enche, Deus, enche, Pai, com a Tua paz, a paz de Deus, quando parece que tudo está contrário, Tu estás presente. Aleluia, Deus. Que possamos confiar em Ti, e que eles possam confiar em Ti, na presença do nosso Deus, que não está indiferente, mas é um Deus que age, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Do Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompe em fé, em nome de Jesus, através também das suas palmas. Esse é o nosso Deus, aleluia. Um Deus presente, um Deus presente, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Saiba de uma coisa, há momentos que você tem que dizer à sua alma, ao seu coração, como diz na palavra de Deus: aquieta-te, ó alma, aquieta-te. Eu espero em Deus, eu confio em Deus, e eu me alegrarei, porque Ele é o meu Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode assentar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você está nos visitando nesta noite, tem frequentado os nossos cultos, logo mais no encerramento você pode procurar esses queridos e essas queridas que estão com colete laranja, escrito "Conte Comigo". Eles darão gratuitamente um CD e uma literatura para você, para que você possa conhecer ainda mais esse Jesus que morreu por você, que entra no seu coração e faz morada na sua vida quando você o aceita, quando você entende o perdão que Ele tem para com a sua vida, e que você pode viver em fé e através da fé. Amém? Obrigado aos irmãos do Conte Comigo. Podem assentar. Você recebeu um informativo, e nesse informativo, do outro lado ali do nosso esboço, você tem tudo aquilo que está acontecendo na IBFC, o Perspectiva, que é um curso que o André falou semana passada. Você pode se inscrever. Nós teremos a nossa vigília no dia 14 de setembro, lá em Nova Santa Rita. Então, participe,
guarde um tempo na sua agenda. Começaremos também amanhã a nossa semana de oração das 6 às 7 da manhã aqui na igreja. Se você tem um tempo, venha. Se você não tem, ore em casa, tire um tempo. Nós temos como prática todo mês iniciar na presença de Deus, através da oração das 6 às 7 da manhã, de segunda a sexta-feira. Inicia amanhã. Também foi transferida aí a data da seleção das mulheres de 16 a 30 anos que queiram dançar no espetáculo de Natal. Então você pode se inscrever ainda, certo? Você que tem os dons aí. Até eu já dancei, sabia? Na época do Melody. Agora só no Velharte, né? Que nem diz aí, né? Não dá mais. Mas se você está aí, você pode se inscrever, queira dançar aí no espetáculo de Natal. Amém? Eu vou convidar o Nivaldo a passar aqui. Vai estar dando um anúncio. E já encerrando a nossa reunião. Também, dia 12 de setembro, gente, uma quinta-feira, estará conosco a Bernadette Told. Ela tem um testemunho muito impactante, ela é tetra... Isso, certo? E ela vai estar aí, é só para que você grave, que é no dia 12 que ela vai estar aí. Conosco numa quinta-feira. Então venha, participe, convide alguém para estar presente, é um testemunho muito impactante. Amém? Você está convidado. O Nivaldo e a Adriana, amém? Graças a paz, igreja. Essa do Velharte eu gostei, tia. Acho que eu vou me inscrever nessa. Ela não, só eu. Tá bom. Mas nós viemos aqui para dar um recado para vocês. Um recado muito importante. Você sabe que agora em outubro, dia 11, 12 e 13, tem o retiro de casais. 10, 11, 12 ou 11, 12 e 13? 11, 12 e 13. Pelo menos é o que diz aqui. Né? E eu quero dizer que aqueles que não se inscreveram até agora, que a gente lamenta muito, muito, porque vocês não sabem o que estão perdendo. E eu queria fazer uma pergunta antes aqui. Quem é que já foi no retiro de casais? Levanta a mão. Conseguem pegar o pessoal ali? Ah, nós também, é. Né? O que vocês diriam? Vale a pena? Vale a pena, né? Vale a pena. E agora eu tenho uma boa notícia para vocês, que ainda não se inscreveram. Temos 17 vagas. Aconteceram algumas desistências, 17 vagas é pouca coisa. Então, quem está a fim de ir, que estava pensando até agora, hoje é o dia de tu te mexer. Hoje tu tem que te movimentar. Tá? Aquele pessoal bonito que está lá no fundo, consegue pegar eles lá, aquelas mesinhas lá? Estão vendo aquela turma bonita banando lá? Eles estão esperando vocês para fazer as inscrições hoje, darem maiores informações. Só que eu digo, é coisa para correr, porque vale a pena. O retiro vai ser em Torres, tá? E é um investimento no teu relacionamento. Eu queria pedir um favor agora, as mulheres, só as mulheres, tapem os ouvidos. Tá? Homens, nós temos que investir no nosso relacionamento. Sabe? Nós temos que investir no nosso relacionamento. Porque um dia nós vamos ficar velho, rabugento, chato. E se nós não estiver investindo agora, como é que essas mulheres vão aguentar nós depois? Tia? É sério isso, sabe? É sério. Sabe? Aí elas vão pensar, ele me levou no retiro, vou suportar ele, coitado, né? Então tem que investir. Esse fim de semana eu ainda vi um programa muito interessante. O cara levou uma moto para restaurar, uma moto antiga, sabe? Mas uma moto potente, bonita. E o restaurador disse assim, moto é que nem mulher, meu amigo. Se a gente não cuidar e levar para passear, de vez em quando ela fica nesse estado. Sabe? Então eu digo para vocês, que ainda não se inscreveram, que estão pensando até agora, aproveitem a oportunidade. Olha a cara de felicidade da minha esposa, né? A gente leva, a gente investe, porque ela sabe que vai ter que me aguentar depois de velho, né? Vai ter que suportar, então estou investindo. Então eu digo para vocês, essa é uma oportunidade ímpar. Invista no teu casamento. Isso vai fazer bem para ela e muito mais para ti. Tenha certeza disso. Sabe? Então, homens, posicionem-se. Sabe? Converse com suas esposas agora nos próximos 30 segundos. Passem lá no fundo com aquele pessoal bonito e inscrevam-se. Não percam. Vocês viram as fotos do local? É de primeira. Sabe? É bom. Vale a pena. Quanto tempo tu não leva a tua esposa para passear, para ter um fim de semana só de vocês, sem os filhos na volta,
Serem paparicados, aquela coisa toda, levantar aquele romantismo, relembrar coisas que estão guardadinhas no baú há quanto tempo, né? É tempo de abrir o baú, rebuscar essas coisas, invista no teu relacionamento que vale a pena. Amém? O pessoal está lá no fundo te esperando, tá? Invista no teu relacionamento. A gente brinca, a gente ri, mas a coisa é muito séria. Temos que investir no nosso relacionamento. Afinal de contas, os filhos vão sair de casa, vão seguir o rumo deles, e o que vai sobrar é o casal. E se você não tiver investido hoje, o que vai ter para resgatar no futuro? Vamos orar? Vamos colocar de pé. E o pessoal está esperando vocês lá, então. Quer dizer, tinham 17 vagas quando eu cheguei, eu não sei se ainda tem as 17, né? Então, sejam rápidos. O Eudes já está dizendo que vai lá, viu? Olha, viu? Uma já é dele aqui, então temos 16 vagas. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Tem sido bom, misericordioso. E queremos, Senhor, te pedir que a tua bênção recaia sobre a vida da tua igreja essa semana, Senhor. Que tu os guardes, Senhor, indo e vindo. Livra eles, Pai, do maligno, Pai. Desvia, Senhor, os seus passos do mal. Guarda-os, façam com que prosperem em tua presença. E te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, que o Senhor os abençoe.